Olá, meu amigo e amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José e muito obrigado a cada um de vocês que tem votado no nosso portal para a premiação do IBEST como seu canal de opinião política predileto. Muito obrigado. Você está chegando agora? Se inscreva aqui conosco também, você é muito bem-vindo e venha participar das nossas atividades aqui. Hoje temos muitos assuntos interessantes, assuntos muito importantes, porque filas estão andando aqui no nosso país. Mande seu joinha, mande seu comentário também. Se puder, se inscreva no nosso clube de membros e participe dos nossos chats que todos os dias eu abro aqui, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Vou deixar o link da votação no IBEST para você continuar aqui prestigiando o nosso portal, tá bom? Então vamos lá. Gente, hoje o dia começou bastante agitado, né? Polícia Federal faz buscas em 7 estados contra 53 suspeitos de estimular e financiar atos golpistas do dia 8 de janeiro. Então vai ter gente, alguns patriotas, entre aspas, né? Que vão ficar Durangos Kids, né? Como a gente dizia antigamente quando era criança, né? Que as pessoas vão ficar totalmente sem absolutamente nada para gastar nesse feriadão. Bom, alguns estão numa situação muito pior, porque estão lá na Papuda e estão na Colmeia. Outros estarão com tornozeleiras eletrônicas. Fato é que essa gente que agora percebeu, muitos deles, né, que caíram no conto do vigário, que seguiram um vigarista, um falastrão, que virou as costas para todos eles, né? Porque não se fala mais das pessoas que estão ali, exceto um deputado, um senador que ainda faz um proselitismo aqui, outro acolá, mas o fato é que o Bolsonaro não perde um minuto de sono em função dessas pessoas ali que caíram, né, nesse conto todo. Bom, muitos estão arrependidos, né? Mas alguns ainda estão tentando fazer algum tipo de movimentação saudosista contra a democracia para o dia 7 de setembro. Essas pessoas não vão certamente circular para lado nenhum porque elas não encontrarão eco. Essas pessoas percebem hoje que se elas transgredirem, elas podem se deparar mais à frente com um personagem, né, da República sem cabelos, mas que tem uma mão muito pesada, né, e que está só aguardando agora a substituição do Procurador-Geral da República. Vocês podem anotar, porque ele começará a dar decisões, começará a dar despachos, assim como a Polícia Federal, os delegados de Polícia Federal, para fazerem com que as responsabilidades desses criminosos que estiveram à frente do nosso país seja apurada para que eles respondam na cadeia por tudo aquilo que eles fizeram contra o nosso país. E isso é apenas o começo de algumas filas, né, que outras tantas virão quando tivermos um novo Procurador-Geral da República. Então essas pessoas aí, hoje, apesar de não ter ocorrido nenhum tipo de prisão, elas estão numa situação absolutamente terrível, né? Porque vão ter que contratar advogados, já percebem que subiram no patamar na incriminação, que vão ter ali alguns tipos de problemas, já estão tendo agora na questão patrimonial, e algumas delas vão acabar presas também, né? Bom, isso é o que deu. E não foi por falta de aviso, né, gente? Quantos canais aqui, quantas pessoas, eu aqui fiz aqui uma campanha permanente chamando essas pessoas de canjicas, do conto alienista do Machado de Assis, que elas iriam quebrar a cara. E o roteiro foi muito parecido com o que aconteceu nos Estados Unidos. Eu chegava a dar esse exemplo aqui, quando aconteceu a tentativa de golpe lá no Capitólio, eu disse, olha, aqui no Brasil a coisa tende a caminhar pelo mesmo caminho e, inclusive, nas consequências, ou seja, no comportamento do presidente deles e o daqui, que copiava, né? Era o copia e cola. O Trump lá fora virou as costas para as pessoas que ele estimulou para a tentativa de golpe, chamou as pessoas de terroristas, de antipatrióticos, enfim, e disse que as pessoas tinham que pagar caro. Foi a mesma coisa que aconteceu aqui no Brasil. Então não foi por falta de aviso e não precisava ter bola de cristal para cuidar disso, né? Enfim, para nós vai ser muito bom, né? Porque nós do campo civilizado, que a gente não se depare com gente com um olhar meio psicopático, né? Tentando identificar se você não era bolsonarista para poder te xingar, poder fazer algum tipo de reprimenda, poder te ofender, poder limitar o seu ir e vir. Então isso agora eles perceberam, né? O peso de uma Constituição, de uma lei sobre eles. O ministro Flávio Dino fez um comentário também no tweet sobre os atos golpistas de 8 de janeiro. A Polícia Federal cumpre hoje mais 53 mandados judiciais, com busca e apreensão, além de indisponibilidade de bens.
Trabalho continua em defesa de nossa pátria, em semana tão simbólica, que nunca mais queiram rasgar a nossa Constituição e destruir o Estado democrático e de direito. Muitos estão nas redes, esses bolsonaristas, comemorando, né, um suposto fracasso do nosso 7 de setembro com um volume menor de pessoas nas ruas. Mas o Brasil nunca foi um dia festivo no 7 de setembro, infelizmente, né? Porque era um dia para a gente reafirmar o nosso sentimento pela nossa pátria, pela nossa nação, mas depois da ditadura militar, esse dia ficou muito ofuscado, ele foi usurpado, né, como se fosse uma cerimônia eminentemente militar, de pessoas que fizeram tanta coisa ruim contra o nosso país. E agora, nesses últimos 4 anos de bolsonarismo, a coisa ficou pior ainda, né, porque além de termos ali pessoas que estiveram operando a favor de um sistema econômico, nós tivemos muitos vigaristas utilizando os símbolos nacionais para seu proveito pessoal, como a gente está vendo ao longo dos últimos acontecimentos que a gente vai falar aqui no nosso portal. Bom, mais cedo também tivemos uma live do presidente Lula. Eu, no nosso programa anterior aqui, eu fiz uma crítica que continuo a manter por dever, né, de ajudar, por querer ajudar, que as coisas se deem melhores nesse governo, porque quando a gente combate, né, qualquer tipo de desigualdade, a gente combate as coisas que podem minorar uma situação dos menos favoráveis, a gente está melhorando a vida de todo mundo, né? Isso é uma coisa interessante das pessoas refletirem, né? Um olhar mais atento para quem está no andar de baixo significa que todos nós melhoramos no final da história. E a falta de comunicação, ela é muito ruim para o desenvolvimento da formação de consciências políticas aqui no nosso país. Então, o horário não está adequado, o formato não está adequado e o fato é que as mensagens não estão chegando. Elas são repercutidas pelos veículos de comunicação que pensam pontos específicos da live do presidente Lula, né? Para vocês terem uma ideia, enquanto eu estou conversando aqui com vocês, a live do presidente Lula acumulou até agora 30 mil visualizações. É um volume muito baixo para quem teve 60 milhões de votos, né? E aí não é jogar nenhum tipo de pensamento contra, não. É tentar contribuir para que a comunicação funcione como uma ferramenta politizadora. Pô, a gente não faz isso aqui no nosso espaço, com muito menos condições técnicas, condições políticas, enfim. É o presidente da nação, né? Existem muitas situações importantes para ele colocar para a sociedade, tem muitas coisas importantes que a sociedade também quer colocar para o presidente da República. Bom, e aí a imprensa pensou o seguinte: Lula defende voto secreto de ministros do STF após críticas da esquerda Cristiano Zanin. Gente, é a opinião do Lula. Só que o seguinte, a opinião dele não tem um condão de alterar a Constituição, porque nós estamos diante aí de uma situação estrutural dos poderes aqui no nosso país. Primeiro é a independência dos poderes, né? O Poder Executivo não pode fazer uma lei para mexer com a estrutura do Poder Judiciário. E a Constituição Federal, ela determina que todos os atos da administração pública, inclusive do judiciário, estejam obedecendo sempre o princípio da publicidade. Então não tem como o juiz dar uma decisão secreta, uma decisão que não seja observada, seja entendida pela sociedade. Como é que você vai recorrer de uma sentença se você não sabe o que está no conteúdo dela? Então é uma coisa meio sem sentido, né? E o Reinaldo Azevedo acabou de publicar um tweet agora de tarde sobre esse assunto também, né? E a gente vai ter a oportunidade de jogar mais luzes sobre isso. Disse ele: bem, sempre me opus à transmissão de sessões do STF e igualmente defendo o sigilo dos votos individuais. Decisão da Corte é da Corte. Ponto. Sem chance para proselitismo. Agora que Lula falou a mesma coisa, faço o quê? Concordo com ele comigo? Concordo com ele comigo. Essa já era a minha posição quando os petistas batiam muito em mim. Rende um bom debate? Claro que sim. Por isso trataremos o assunto, não é da coisa, tarará, tarará, tarará. Bom, gente, não tem como se colocar uma decisão sobre o segredo absoluto, né? Isso só acontece em situações assim, operações em países que estão vivendo situações muito crônicas, né? Que os juízes ficam encapuzados, ninguém sabe quem é o juiz, o que ele está decidindo, mas, enfim, não é por aí. Agora, dizer que o proselitismo faz com que os magistrados eles fiquem sujeitos a algum tipo de ataque nas ruas, enfim, olha só, o problema então é da falta de educação, da falta de civilidade, porque nenhuma autoridade, nenhum ser humano pode ser atacado no meio da rua, tem que ser dentro do processo civilizatório. Agora, o fato de se esconder ou de não saber o
conteúdo das decisões, isso livraria os 11 ministros de algum tipo de ataque? Enfim, a maluquice está solta por todos os lados, né? Então, foi uma frase que o Lula jogou ali, mas ela não tem efeito prático algum, exceto para movimentar aí as redes sociais, para provocar alguns debates. Bom, enquanto isso, nós vamos vendo que tanto a Polícia Federal e o ministro Alexandre de Moraes estão aguardando a substituição do senhor Blindaras e da senhora Blindora, né? O casal ali que ocultou todas as situações da República Brasileira que incriminavam a figura do ex-presidente da República e das pessoas que estavam no seu entorno. Eu mostrei para vocês mais cedo um vídeo aqui da Natuza Neri, e tem outros colunistas também, né, tratando com naturalidade. Mas o Augusto Aras ele funcionou como advogado de Bolsonaro. O Augusto Aras não fez nada, o Augusto Aras varreu para baixo do tapete, o Augusto Aras protegeu Bolsonaro. Como se fosse uma coisa natural. É a mesma coisa você estar assistindo a parte de futebol, não, mas o juiz roubou, a bandeirinha também roubou. Como se fosse uma coisa natural. Não é natural. Isso, desde o começo, devia ser repudiado pelos veículos de comunicação de uma maneira geral, com responsabilidade com a República aqui do nosso país. O senhor Augusto Aras não foi molestado, não foi demoestado. Durante todas as omissões que ele fez, que ele cometeu, ou atos que ele deixou de fazer, que acarretaram resultados, mortes aqui no nosso país, aos montes, aos milhares. Simplesmente ele passou por isso e agora ainda está pedindo voto, e isso ainda é tratado naturalmente, como se fosse um... Não, ele tem que ser responsabilizado. Ele e a senhora Lindora Araújo também. Infelizmente, né, esse tipo de comportamento não foi ao acaso. Foi um comportamento dirigido dos meios de comunicação para não abalar a estrutura do governo Bolsonaro, não colocar o Bolsonaro em xeque, para que uma vez fora do poder, ele arrastasse também toda a quadrilha que estava atuando contra os interesses do povo brasileiro, vendendo estatais, privatizando, tirando direitos sociais, direitos aposentados, enfim, a Eletrobras, mexendo com todo tipo de negócio que favoreceu no final da história, até presenteadores, né? Pois bem, então ele está agora tentando fazer a sua panfletagem. Arias tenta se aproximar de Lula com término de mandato na PGR, mas derrapa em passado bolsonarista. E em breve a gente vai ter mais notícias em relação a esse cidadão aí, logo quando a gente tiver um novo Procurador-Geral da República, é isso que eu espero, é o que nós esperamos. Bom, e hoje é uma matéria interessante. Cid sempre tratava presentes como personalíssimos, segundo o ex-funcionário do Planalto. Gente, a Andréa Sadi fez uma entrevista muito interessante com o servidor lá do Gabinete de Documentação Histórica, lá do Palácio do Planalto, né? Mas nem precisava, né, gente? O técnico recebia a ligação do Cid, o Bolsonaro chegou a falar com ele, para se saber se é certo ou errado. Roubar, precisa de consultar um funcionário, precisa ter alguma norma para que te diga que é pelo menos uma coisa feia você receber um presente e vender esse presente para ficar com dinheiro. Precisa de alguma norma? Isso só precisa de uma coisa, caráter, senso republicano. Mas o que se esperaria de Bolsonaro e do seu clã, que enriqueceram na vida política, né, fazendo todo tipo de uso das brechas e das falcatruas que eles achavam que ninguém iria descobrir. Até o filhote 04 foi lá para a Disneylândia dos horrores, né, porque é o local onde estavam guardados ali os presentes que Bolsonaro estava ganhando, de menor valor, evidentemente, que os de maior valor ele estava assambarcando, inclusive com o apoio do almirante Bento e de outros militares também, que nós não sabemos se andaram ganhando relógios também, né? Alguns a gente sabe que ganharam e que tiveram que devolver. Pois bem, mas o Renan ficou ali na Disneylândia dos horrores também pegando presentes para ele. Isso foi documentado, né? Coisas que não tinham muito valor. Mas isso demonstra como era um lamaçal mesmo, né? Um lamaçal ético, um lamaçal moral que essa gente estava envolvida e que quis fazer o nosso país todo esse grande chiqueirão. Felizmente, você, meu amigo, todos nós, você, minha amiga, nós conseguimos jogar essa gente para o lixo da história. Agora, o momento é de ver as filas andarem e a gente vai curtir o nosso 7 de setembro tranquilaços, né? Observando as coisas, fazendo o que nós sempre fizemos, né? Sair às ruas, visitar as pessoas e se pudermos, né? Vamos dar uma viajadinha para curtir um feriadão prolongado, tá bom, gente? Eu fico por aqui e a gente vai ter mais assunto pela frente, tá bom? Um grande abraço, até lá, tchau!